Isso aí, entramos no ar. Boa tarde, todos e todas. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos em mais uma roda de conversa nossa aqui na página Ciência no Pedaço. Hoje é uma discussão muito especial, muito pertinente, sobre renda básica, economia solidária e macroeconomia. E a gente está contando aqui com um timaço, né? Formado pela maravilhosa Josinete Maria. Ela é historiadora, educadora popular, com atuação nos temas de economia solidária e segurança alimentar nutricional. E ela faz parte do Conselho Deliberativo SEDAC, Centro de Ação Comunitária. A gente conta também com a presença do estimado professor de economia da UFRJ, professor João Sixu. Ele é ex-diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA e colaborador da revista Carta Capital. Contamos com a presença também do estimado pesquisador Marcos Rodrigo, da comunidade do Morro do Preventório, em Niterói. Ele é fundador do Banco Comunitário lá do Preventório. Ele é administrador e aluno de doutorado pela COP, UFRJ. É ativista da economia solidária, pesquisador do Laboratório de Tecnologias e Sociedade, o LABS, com atuação principalmente em periferias e favelas. Para mediar esse timaço, eu estou aqui hoje representando a página Ciência no Pedaço. O nosso objetivo é apresentar pesquisas que tenham rebatimento direto nos territórios, com os grupos subalternizados e que apoiem a luta desses grupos, né? Essa ideia ela veio do brilhante Cláudio Jorge, e eu e o Daniel Arrebola, a gente tem apoiado, né, essa iniciativa que o Claudinho começou. Eu me chamo Maite Reis, sou aluna de doutorado no programa de Políticas Sociais da UENF, sou educadora ambiental também, trabalho com comunidades de pesca artesanal na Bacia de Campos, no projeto Pescarte, e a gente trabalha geração de trabalho e renda sobre os princípios da economia solidária. Eu tenho aprendido muito com a professora Josinete, né? E aí, pessoal, para a gente iniciar aqui nossa discussão, para esquentar aqui um pouquinho, existe um jargão desde a década de 60 que era importante fazer o bolo crescer para depois dividir. Diziam que era preciso fazer de tudo para o bolo crescer, mesmo que tivesse que passar por cima de questões ambientais, de povos tradicionais, e fizeram um investimento massivo nisso, né? Mas a gente tem agora vários questionamentos, né? Será que esse bolo cresceu? Será que esse bolo foi dividido? Dados da Oxfam mostram para a gente que no Brasil, 1% mais rico ganha 72 vezes mais do que os 50% mais pobres. Desde 2011, a equiparação de renda entre negros e brancos está estagnada. Pela primeira vez em 23 anos, houve recuo na equiparação entre mulheres e homens. Em média, 15 pessoas morrem de desnutrição no Brasil, todo dia. Por fim, a Amazônia, a gente tem um desmatamento da Amazônia 55% maior do que em 2019. E a gente está vivendo agora um período de pandemia que alguns cientistas dizem que é uma das primeiras. A gente vai ver uma sequência de pandemias se a gente mantiver esse estilo de produção, esse modo de produção, esse tipo de sociabilidade dentro da sociedade capitalista. Então, fica a pergunta, será que é possível uma outra economia, pessoal? Será que é possível? Então, eu chamo, cada convidado terá 15 minutos para discutir essas questões. Eu chamo agora a nossa professora Josinete. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Josinete. Fala um pouquinho para a gente, Josinete. É possível uma outra economia? Boa tarde, pessoal da Ciência no Pedaço. Quero agradecer este convite vindo de pessoas tão especiais, né, que para mim são muito caras em amizade e acúmulo de reflexão coletiva. A Naite, que conheci não tem muito tempo lá em Campos, no projeto Pescarte, quando fui convidada pelo professor Geraldo para fazermos diálogos sobre economia solidária e pesca. Paulo Jorge, que conheci não tem muito tempo também, fizemos um trabalho importante na assessoria do então deputado federal Adi Damuis, e tivemos vários diálogos sobre a importância, né, da experiência de base, de onde estamos, a partir do olhar de cada um, o que fazer, e pensando a construção de um projeto de sociedade. Então a economia solidária não pode ficar de fora
discussão. O Marcos Rodrigo é um companheiro, já tem um bom tempo que eu o conheço, pela própria caminhada na economia solidária, né? Nos encontramos quando eu morei no Rio, morei 10 anos, e agora estou há 9 anos em Volta Redonda. Sempre nos encontramos no Fórum Estadual de Economia Solidária, no FCP-RJ, e nessa discussão última, que agora ele está diretamente envolvido, das moedas sociais, temos feito encontros semanais online para refletir sobre a importância das moedas sociais hoje como uma estratégia de fortalecimento da economia local, né? E a pergunta, então, o professor João Fixu, que eu não conhecia pessoalmente, mas já tinha escutado falar, né? Então, para mim, me sinto muito à vontade, e gostaria de pedir a Naitê que desse um sinal quando estivesse completando o tempo que foi estabelecido para a nossa fala, né? Porque eu digo que eu costumo falar muito. Nete, Nete, um minutinho só. Eu queria aproveitar para botar já o Marcos Rodrigues e o professor João Fixu também no ar. Tá? Maravilha, maravilha. Agora todo mundo aí no ar. Muito bem. Então, eles me escutaram ou não? Escutaram, sim. Está bem. Então, me sinto à vontade para iniciar essa roda de conversa a partir do lugar de onde atuo, né? Eu atualmente moro em Volta Redonda, maior município da região sul-fluminense. Desde que cheguei para morar aqui, mantive a minha caminhada e atuação, militância no movimento de economia solidária. Como a Naitê já falou, por formação, eu sou historiadora. Ao chegar em Volta Redonda, eu fiz uma especialização em gestão pública municipal na UF, porque um dos temas centrais que eu sempre estive envolvida desde a minha atuação, quando cheguei no SEDAC, em 2001, é o tema da política pública, entendendo que a economia solidária, para que de fato ela possa acontecer, ela precisa fazer esse diálogo com o Estado e ela precisa ter acesso à política pública, que não é só as experiências de base são fundamentais para criar movimento, para criar força e para fazer esse debate com o Estado. Afinal, se é possível isenção de impostos para a Coca-Cola, né, para outros empreendimentos aí de ponta, por que não para os trabalhadores e trabalhadoras da economia solidária? E ao chegar em Volta Redonda, logo eu conheci o professor Luiz Abegão num curso de formação de conselheiros de direito. Mesmo vindo para cá, eu não me desvinculei do SEDAC. Eu atualmente não tenho vínculo empregatício, faço parte do Conselho Deliberativo da instituição, e no SEDAC nós temos 3 linhas de atuação, que é economia solidária, segurança alimentar e nutricional, e por conta desta linha de atuação eu faço parte atualmente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Volta Redonda. E desenvolvimento comunitário sustentável. E aí a Naitê faz um diálogo, né, traz uma questão importante, que é acumulação de riqueza e pobreza, né? E quando a gente vai discutir economia solidária, e quando a gente vai discutir, e eu não posso deixar aqui de falar de Joaquim, do Banco Palmas, que é uma discussão que eles fazem lá no Conjunto Palmeira, né, e fazem hoje pelo Brasil inteiro, e o Marcos vai falar sobre isso, que é, por que nós somos pobres? Né? Realmente, a questão da pobreza, onde é que está a chave dessa realidade que cada dia mais só excluem as pessoas, né, só excluem os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, na fala que eu vou fazer, eu vou trazer 2 experiências aqui de Volta Redonda. Uma delas é a questão das cooperativas de catadores e catadoras de resíduos sólidos, que, através da Lei 12.305/2010 e a 11.445 de 2010 também, conquistaram o direito de poder serem contratadas pela administração pública dos municípios para fazer a coleta seletiva do município. Aqui em Volta Redonda, ainda no final da gestão passada, essas cooperativas já vinham se organizando e reivindicando para que esse direito fosse assegurado. Quando iniciou essa gestão atual, que finaliza no final deste ano, a gestão se comprometeu de fazer a contratação das cooperativas e assim foi feito. Mas quando a gente vai fazer o debate, né, dessa distribuição da riqueza, a gente encontra, dentro da dimensão das questões ambientais, né, da questão do uso dos resíduos,
da questão das empresas, da questão hoje da disputa. Hoje não, sempre houve muita disputa em torno do lixo, né? E a gente discute a questão do resíduo sólido dentro de uma outra perspectiva, que é a importância deste resíduo sólido para gerar trabalho e renda de forma digna, né? O catador, ele está prestando um serviço à sociedade que é muito importante, que ele seja visto pela sociedade, portanto, pelo Estado, e que tenha o seu direito assegurado ao trabalho e de forma digna. E, então, ao serem contratadas as 3 cooperativas que existem em Volta Redonda, também, em simultâneo, se propôs para que essa contratação, a lei diz que é preciso criar um comitê municipal de resíduos. Foi criado o comitê, neste comitê participa a Universidade Federal Fluminense, eu faço parte como suplente do professor Begão, e participa também as Defensorias Públicas da União e Defensoria Pública Estadual, e a administração pública. Tivemos avanços, o valor a ser contratado por tonelagem, aqui o valor a ser pago para cada cooperativa por cada tonelada de R$650, mas nesse processo a gente tem encontrado muitos desafios, porque de ambos os lados existem muitas dificuldades. Do lado das cooperativas existe a dificuldade de que é preciso ter as condições dignas para que elas possam trabalhar. E aí, quando a gente vai discutir a contratação com a administração pública, a gente percebe que a administração, muitas vezes, ela cobra que as cooperativas façam o seu trabalho, mas ela não assegura do lado da gestão pública aquilo que deveria assegurar, como, por exemplo, o acesso ao local digno para o trabalho, o acesso aos equipamentos, o acesso aos maquinários, né, as condições dignas, por exemplo, de higiene, limpeza. E, nesse momento, a gente está vivendo um desafio da pandemia, e as cooperativas tiveram que parar o seu trabalho, não está, oficialmente, a coleta seletiva não está acontecendo no município, mas, por outro lado, a gente sabe que os trabalhadores não puderam deixar de trabalhar, por quê? Quando logo que iniciou a pandemia, fizemos uma discussão com a administração pública de que fosse colocado um projeto da renda básica para os catadores. A administração disse que ia enviar um projeto à Câmara de Vereadores até 30 de março, né, pedindo a criação da Lei Municipal da Coleta Seletiva e Saneamento Básico, até para ficar como por questão de segurança, né, porque não sabemos quem vai ser eleito na próxima gestão. Infelizmente, veio a pandemia e não avançou nem do ponto de vista da construção, da efetivação da política, e nem tampouco do ponto de vista da renda básica da cidadania. E o tema dessa roda de conversa é bem interessante, porque fala dessa questão da renda básica, né? O que é renda básica hoje numa administração pública, que ela pode criar leis, criar projetos, mas se ela não coloca na prática, do ponto de vista das cooperativas de catadores, a gente está vivendo esse desafio. E, portanto, os trabalhadores estão voltando. Eles não estão conseguindo fazer a coleta oficial, porque, para isso, teria que ter uma deliberação no comitê, e o prefeito teria que assumir a responsabilidade, porque é um trabalho que tem contato direto com o resíduo, tem contato direto com a população. Então, eles estão fazendo ainda de maneira artesanal, né, nos espaços, porque existem 2 espaços, cada um desses espaços, um deles ocupa 2 cooperativas e um outro que tem uma única, que é a primeira que foi criada nessa cidade. E aí vocês vão perguntar qual a relação desse trabalho, né, das cooperativas com a economia solidária. A primeira questão que a gente pode assegurar que é uma discussão de construção de projeto de sociedade e, ao mesmo tempo, de você discutir o que é esse bolo e como é que você tem acesso a esse bolo, é a forma de organização do trabalho. Sendo cooperativas de catadoras e catadores, não existe a figura do patrão. Portanto, a autogestão é o princípio número 1. Organização coletiva, decisão coletiva. Vocês podem até perguntar, mas na prática funciona? Tem desafios, porque afinal nós fomos criados e educados para sermos trabalhadores assalariados, né? Mas as experiências que as cooperativas trazem para nós, por serem, na sua grande maioria, todas 3, formada por mulheres, a gente percebe que tem sinais claros de economia solidária. Na forma como se organizam, na forma como cuidam das crianças. As mulheres na faixa etária, a maioria são de 20 até 69 anos, então, são mulheres que têm famílias, né, que têm filhos, e
para que esses filhos possam ir para a escola, elas se organizam de uma maneira que uma leva e a outra vai buscar no final do dia. E agora a gente está vivendo o desafio de que todas estão em casa. Então, as crianças também estão em casa. E aí a economia solidária, ela está vivendo um momento de enfrentamento dela por ela mesma, que é como organizar essa nova forma do mundo do trabalho, considerando que é preciso ter política pública não apenas para garantir o trabalho das cooperativas de catadores, mas também precisa ter a política da educação, né, para que esses filhos e filhas dessas trabalhadoras e trabalhadores possam ir para a escola, para que os pais possam ir trabalhar, né? E o outro desafio que a gente sabe que é inerente à realidade das cooperativas de catadores é a questão da gestão, né? Não é simples fazer a gestão, a autogestão no processo de trabalho, quando você vem de experiência de trabalho assalariado, quando você vem de experiência de trabalho precário, quando você vem de experiências de pessoas que, muitas delas viveram na rua, que não tinham casa, que não tinham moradia. Então, essa questão da gestão é um processo que, na economia solidária, para nós é muito caro, que se chama formação. Formação para o trabalho, formação para a vida. Há quem chame também de capacitação. Compreendemos que a capacitação também é necessária, mas não basta falar apenas de planilhas e números. É necessário falar também de experiências de vida, de levar em consideração as realidades que cada uma dessas pessoas trazem, né? Outro aspecto que é muito importante nesse momento destacar são a maioria mulheres, negras, moram na periferia, muitas delas vivem hoje situações sociais dentro de casa e na comunidade que não tem sido fácil, com os filhos, principalmente os filhos jovens que foram, infelizmente, estão dentro do tráfico, muitas mulheres que têm filhos presos. Então, a economia solidária, ela, por si só, o desafio não basta pensar apenas do ponto de vista econômico. Por isso que a gente fala que o centro da economia solidária são as pessoas, e não o dinheiro, né? Porque quando a gente começa a discutir um projeto de economia solidária com trabalhadoras e trabalhadores, você tem que levar em consideração toda a história que cada uma dessas pessoas trazem, né? Histórias de vida, de onde que elas vêm, se elas já trabalharam, se elas não trabalharam. E, por último, a questão que é fundamental hoje no contexto da pandemia, mas que antes sempre teve presente, que muitas vezes são pessoas que passam situação de fome. Então, portanto, esse trabalho, ele precisa ser assegurado como um direito que precisa ser trabalhado em duas perspectivas, na questão do pagamento dessa atividade que realizam, que é uma atividade fundamental, né, da coleta seletiva, da questão do cuidado com a cidade, do cuidado com a comunidade, né, do cuidado com o país, e que, portanto, a gente sabe que nesse momento que estamos vivendo, infelizmente, em nível federal, em nível estadual, o desmonte, né, leva muito mais as pessoas a desacreditarem, e se o movimento não tiver muito claro e não tiver uma estratégia de pensar como se articular, como trabalhar em rede, como se fortalecer, mesmo sem recursos, porque também houve um período que havia recursos das organizações sociais que faziam apoio e assessoria, as próprias universidades estão vivendo esse desafio hoje do desmonte, né? Aqui a gente tem a incubadora de economia solidária, que também a situação não está diferente da UFRJ, o professor vai falar, e também aí da UENF, mas a gente tem observado que o momento é de unidade, né? Mesmo que na diversidade, mesmo que dentro dos conflitos, a gente precisa somar força para pensar e dar o salto de qualidade, como enfrentar esse momento de desmonte de direitos da classe trabalhadora, né? E aí, por outro lado, a experiência que o Marcos vai trazer também tem sido uma experiência que a gente tem cada vez mais procurado debater aqui, que é quais as alternativas, se não existe trabalho, se não existe recurso, se não existe política pública, localmente, quais as alternativas para fortalecer um projeto de economia solidária, inclusive pensando a questão da utilização das moedas sociais. E, para fechar, eu queria falar bem breve de uma experiência que a gente está desenvolvendo aqui no Sul Fluminense, que se chama Ação Entre Nós, que é uma experiência que articula diversas instituições puxadas pela Defensoria Pública da União e a Universidade Federal Fluminense, através da incubadora, o Observatório de Direitos Humanos,
a JOC, que trabalha com os jovens, né? Aqui, meu esposo e eu, a gente apoia a organização da JOC em Volta Redonda, o Fórum de Economia Solidária, e, por último, a gente também está envolvendo a Rede de Agroecologia do Sul Fluminense, que é a articulação de agroecologia do Médio Paraíba do Sul. Essa experiência, né, aí também tem o Fórum Justiça, que é uma articulação de movimentos sociais com o sistema de justiça, a Defensoria Pública Estadual, e a própria Defensoria Pública Estadual, através da ADPEG, com Conexão Solidária. Aqui a gente constituiu uma rede que se chama Entre Nós, de apoio, em primeiro momento, para a questão das cestas básicas, envolvendo aí apoio às cooperativas, aos quilombos aqui da região, até Paraty, aos jovens, às ocupações de moradia populares que tem aqui em Volta Redonda, e também à população de rua. É muito amplo o público, mas estamos indo por etapa. A primeira etapa, a gente conseguiu fazer uma doação que possibilitou 80 famílias receberem cestas básicas de secos, que veio da parte da ADPEG, que é a Articulação de Defensores Públicos do Estado, e 80 cestas básicas de orgânicos. E com o recurso, como existe uma conta aberta, nesse processo a gente conseguiu envolver o SEDAC, e o SEDAC também somou, né, que é o Centro de Ação Comunitária, e disponibilizou uma conta, e a gente está fazendo uma campanha de doações. Com esse recurso, a gente conseguiu fazer a primeira compra da agricultura familiar agroecológica, e entregou 80 cestas de orgânicos e 80 cestas de secos, e mais 60 cestas de orgânicos para outros grupos que, a princípio, não foi possível entregar de secos. O que essa ação ela tem a ver com a economia solidária? É exatamente um outro tripé, que aí o Marcos, a gente tem dialogado sempre com ele semanalmente, que é a possibilidade de você fortalecer experiências locais, e de antemão já aparece a necessidade de você discutir, inclusive, a questão do uso do recurso, como otimizar o recurso, a possibilidade de criar bancos comunitários. Volta Redonda, a gente já tem uma caminhada, o fórum aqui já tem 6 anos, a gente já percebe, desde a realização dos festivais de economia solidária, a gente percebe a necessidade de se criar aqui instrumentos concretos, que certamente, para começar, não vai ser pela atuação das políticas públicas, vai ser pela organização comunitária. E aí, a partir da rede Entre Nós, estamos discutindo uma primeira experiência num bairro que se chama Santa Cruz, que tem cerca de 8.000 moradores, e este bairro é um bairro onde a gente atua diretamente com juventude, economia solidária, segurança alimentar e desenvolvimento local comunitário sustentável. E agora entramos com a dimensão da segurança alimentar por conta da pandemia. Estamos identificando, no mesmo bairro, tem essas duas cooperativas de catadores que eu falei antes, está na mesma região. Então, a economia solidária aqui está tomando um novo vulto, que é de pensar, mesmo com a pandemia, nós precisamos acumular, refletir e construir coletivamente projetos de sociedade junto com os trabalhadores e trabalhadoras. Não podemos ficar parados. Aliás, desde que começou a pandemia, a gente tem trabalhado até muito mais. Por quê? Porque a gente tem percebido que as pessoas, mesmo em casa, elas estão querendo... as necessidades só aumentaram, gente. Eu não sei como é que está aí na realidade de vocês, mas aqui com a questão do desmonte da educação, a rede municipal não está conseguindo dar conta no sistema de estudos online, e aí a gente está vendo que a realidade da fome está só aumentando. Então, estamos nesse momento emblemático, mas, ao mesmo tempo, desafiador. Esse é o momento da economia solidária, que a gente quer dar um salto de qualidade, mas articulado com outros movimentos sociais. E aí, portanto, é até interessante, porque agora, recentemente, a gente fez um bom diálogo com o Norte Fluminense, pensando na questão da pesca, né? A importância dos trabalhadores da pesca terem acesso aos projetos de lei da economia solidária, fazerem o CADSO, e, portanto, a gente começa a falar dessas experiências práticas, inclusive para poder dizer para as outras pessoas, olha, é possível se organizar, não vai ser fácil, mas vamos somar força e vamos em frente. Para começar, é isso que eu gostaria de colocar, e depois a gente segue no debate. Obrigada, Josinete. Muito importante a sua fala, chama atenção para a insegurança alimentar no Brasil, né? Um país com
fértil, que pode produzir uma diversidade de alimentos, e que a gente vê aí as commodities, né, poucos alimentos sendo produzidos. E aí a gente quer ouvir agora do professor João Sixu, né, professor João, como que a gente pode discutir a renda básica, a economia solidária, pensando a macroeconomia? A gente queria te ouvir. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite aqui nessa nossa conversa. Queria também me congratular aqui com os companheiros de bancada, Josinete, Cláudio Jorge, Marcos Rodrigues, Naitê. Sei que o assunto é um assunto muito atraente, embora assim, não seja a minha especialidade. Quando eu fui convidado a participar dessa bancada, eu até disse, olha, que minha área é mais uma área mais macro. Mas hoje em dia eu diria que não é tanto macroeconomia, é macroutopia. É o que eu penso mais nos dias de hoje. E, nesse sentido, eu acho que a renda básica de cidadania compõe uma parte. Porque eu diria o seguinte, não estou falando agora, nesse momento ainda, da crise que nós estamos vivendo. Estou falando de uma situação de normalidade. Numa situação de normalidade, o nosso projeto número 1, nossa meta primordial, deve ser a geração de emprego para todos. Eu acredito de que, mesmo nas condições atuais que nós vivemos, históricas, e aí eu estou querendo demarcar em termos de avanço tecnológico, será possível encontrar e gerar emprego de qualidade para todos. Eu não acredito nesta ideia, que é a ideia de que nós vivemos um momento histórico e, portanto, de nova conformação tecnológica, onde uma parte das nossas sociedades estarão fora do mercado de trabalho. Eu diria que essa ideia é uma ideia antiga, muito antiga, não é uma ideia nova. Parece que é uma ideia nova quando se falam que, olha, temos que pensar numa renda básica de cidadania porque hoje não é mais possível absorver todo mundo no mercado de trabalho como era possível absorver há 20, 30 anos atrás. Diria que não. E diria que essa discussão é uma discussão antiga. Vou dizer até aqui para vocês que eu vou ler um texto, um pequeno pedaço de um texto que fala sobre isso, que é uma tese que eu não acredito, mas eu vou ler qual é só a descrição e a argumentação. Diz o autor: acho que nossa atual oferta de trabalho se encontra tipicamente inadaptada e destreinada. Ela não é capaz de aproveitar as oportunidades que são oferecidas. Isso implica uma situação de grande desigualdade. Pleno emprego, muitas horas extras, altos salários, grande prosperidade para certos grupos favorecidos. Ao lado de baixos salários, jornadas curtas, desemprego, informalidade, possivelmente indigência para outros. Então, essa descrição aqui eu não acredito nela. Agora, quero dizer uma coisa que é muito, diria, significativa. Esse texto que eu acabei de ler não é dos nossos tempos. É um texto de 1935. Ou seja, no momento onde o capitalismo vivia a sua maior depressão, começaram a emergir essas ideias de que, olha, nós temos que nos contentar porque tem parte
das nossas sociedades que serão mesmo desempregadas, viverão na informalidade, viverão na indigência social. E a decorrência disso, então, então temos que ter uma renda básica de cidadania para apoiar esses coitados. Como disse, esse texto é de 1935. Esse texto não é dos dias de hoje. Mas, se eu reforçasse esses argumentos, eles valeriam até para os dias de hoje, para alguns, não para mim. Então, eu acho que a ideia é geração de emprego para todos. Mas vou falar já sobre renda básica de cidadania. E é possível gerar emprego para todos, sim. Nós temos que pensar que existem possibilidades de geração de serviços e produtos que não são destruidoras do planeta. Eu não tenho dúvida, se nós ficarmos produzindo automóveis e mais automóveis, nós vamos gerar empregos e vamos destruir o nosso futuro. Mas nós precisamos também gerar outro tipo de emprego. E agora vou me reportar a empregos que eram gerados na década de 30. O New Deal, do presidente Franklin Roosevelt, nos Estados Unidos, em 1933, lançou, então, um plano, que não era um plano somente de obras públicas, era um plano muito mais amplo do que isso, embora seja pouco conhecida essa ideia, esses fatos, na verdade. Lançou um programa para reflorestamento, lançou um programa para guarda de parques e florestas, emprego de escritores, fotógrafos, artistas, que deveriam produzir obras para incentivar, ou seja, dar uma cultura de valores em torno do New Deal. E o que era essa cultura de valores em torno do New Deal? Qual era a proposta desses escritores, autores, fotógrafos, artistas plásticos? Eles estavam todos dentro do movimento de valorização da mulher no mercado de trabalho, que a mulher era muito discriminada quando começou a entrar no mercado de trabalho na década de 30, porque o New Deal produziu emprego para homens e para mulheres, mas as mulheres eram discriminadas ao participar do mercado de trabalho. Então, esses artistas tinham que fazer esse movimento para quebrar essa resistência. Também eram considerados indolentes os negros e latinos nos Estados Unidos. Então havia também um movimento, crônicas, livros escritos no sentido de quebrar também este preconceito. E também era um movimento da época o apoio a judeus que emigraram para os Estados Unidos, que estavam sendo perseguidos na Europa, e tentavam abrir seus negócios nos Estados Unidos e não conseguiam, por conta da discriminação que existia também nos Estados Unidos. Então, esses artistas, fotógrafos, escritores, autores, etc., faziam esse trabalho de valorização da atividade empresarial dos judeus. Então, estou citando aqui dois tipos de trabalho que são construtores de um futuro melhor e não de destruição do nosso planeta. Eu penso que esse é o caminho. Agora, também concordo que existem pessoas, cidadãos, que não se adaptam aos tipos de trabalhos que são oferecidos. Por exemplo, os homeless na Inglaterra. Eles não querem ter casa e não querem ter trabalho. Não porque não têm oportunidade de estudar, porque não têm oportunidade de morar numa casa digna. Simplesmente porque não se adaptam a esse mundo que nós construímos e que estamos vivendo. Então, esses segmentos que não se adaptam ao trabalho, ou pelo menos ao padrão de trabalho oferecido, eles devem ter uma renda básica de cidadania.
para viver sem nenhuma vulnerabilidade, sem nenhum perigo. Devem ter segurança para viver a sua vida. Agora, devem existir outros benefícios na sociedade que não devem se confundir com renda básica de cidadania, como seguro-desemprego, como benefícios da Previdência Social, como outros benefícios, como auxílio maternidade, etc, etc. Então, eu acho que deve ter um conjunto de benefícios sociais, renda básica de cidadania, seguro-desemprego e emprego para todos, empregos construtivos de uma sociedade que não seja, portanto, destruidora do planeta. Bom, então, eu penso que tem alguns segmentos que o Estado deve agir diretamente e que deve gerar estes empregos, né? E o Estado agindo nesses segmentos que eu vou mencionar, ele também, indiretamente, geraria outros empregos no setor privado. Mas eu penso que o setor de infraestrutura de um país deve ser totalmente público, ou seja, estatal, ser dirigido pelo Estado, né? Ser controlado pelo Estado. A construção de ferrovias, rodovias, e escolas, universidades, etc. Né? A construção civil sempre será necessária, porque é necessário a renovação da infraestrutura e a manutenção da infraestrutura. Então, esse tipo de trabalho jamais desaparecerá. Segundo ponto vou juntar os dois, eu poderia falar em separado, mas educação e saúde. Educação e saúde é um problema ético e moral envolvido. Saúde e educação não podem ser eventos geradores de lucro. Então, portanto, a vida de uma pessoa, a saúde de uma pessoa e a educação formal de indivíduos não devem ser objeto de lucro e, portanto, de cerceamento, de separação, ou seja, daqueles que podem acessar esses serviços e daqueles que não podem acessar esses serviços. Então, saúde e educação devem ser totalmente públicos, dirigidos pelo Estado, porque não podem ser, do ponto de vista ético e moral, objeto de lucro. Objeto de lucro pode ser essa camiseta que eu estou vestindo, o computador que eu estou usando. Agora, educação e saúde, o direito à formação e o direito à saúde não podem ser objeto de lucro. E desses dois segmentos geram milhares, no nosso caso brasileiro, milhões de empregos, e que a partir daí serão gerados também empregos no setor privado, porque é preciso produzir lápis, caneta, produzir lençol para hospitais, etc, etc. Todos os setores de produção privada que podem apoiar essa atividade do setor público. Eu diria assim, por último, que essa é uma utopia que eu tenho, que, na verdade, retiraria do horizonte de qualquer indivíduo a ideia de ser rico. Porque a ideia de ser rico tem aqueles que realmente querem esbanjar, que valorizam muito as suas contas bancárias, os seus investimentos financeiros, mas diria que isso é insignificante diante de uma proposta, diante de uma ideia, de uma macro-utopia. Eu acho que as pessoas têm a tendência a enriquecerem, a acumularem, na verdade, para se defenderem da insegurança futura, da insegurança delas mesmas e de seus familiares. Então, nós temos que construir uma sociedade onde essa ambição de riqueza para se ter segurança seja completamente descartada.
O indivíduo tem que estar na sociedade e se sentir seguro desde o seu nascimento até o seu falecimento. Ninguém precisa ficar rico para poder ter um bom hospital. Ninguém precisa ficar rico para cursar uma extraordinária universidade. Então, essa é uma sociedade de geração de empregos, renda básica para aqueles que não se adaptam ao sistema econômico que nós vivemos, mas também benefícios sociais para apoiar aposentados, mulheres em situação de maternidade, etc, etc. E seguro-desemprego para aqueles que estão eventualmente desempregados numa sociedade que eu chamo de sociedade de pleno emprego, mas construtiva do nosso futuro, não destruidora do nosso futuro. É isso. Excelente, professor João. Nossa, muito bom te ouvir, muito bom ouvir um professor renomado, né, falando sobre a importância de estatizar alguns setores do país, né? Muita gente tem dúvida com relação a isso. Muito obrigada pela sua fala. Agora, Marcos. Marcos vem do Morro do Preventório, em Niterói, é pesquisador, trabalha na economia solidária. Então, Marcos, fala com a gente sobre a economia solidária, sobre a pesquisa científica, o que você acredita, qual é o papel de ser um pesquisador e também atuar na economia solidária, enfim. Fala para a gente sua história, sua experiência, por favor. Obrigada por aceitar o convite também, obrigada. Obrigado a vocês, vocês estão me ouvindo aí legal, né? Faz assim um sinalzinho para ajudar. Bem, a minha história, vou pegar um pouquinho minha história pessoal, né? Porque assim, primeira vez que eu vi um pesquisador, botei ele para correr. Então, assim, porque eu achei que ele não falava a nossa língua, a favela, e que ele queria, sei lá, usar a gente. Eu lembro de brigas grandes, né? E com o tempo, a convivência, eu entendi o papel do pesquisador. Ser um pesquisador, morar numa favela, organizar trabalho comunitário, me dá uma visão, né, muito dura do que está acontecendo. Vamos mandar o português claro, a gente está passando um momento muito difícil, entendeu? Como a gente fala aqui, o bagulho é doido. É um momento bem difícil que a gente passa, entendeu? E a minha trajetória se confunde aí na ação também com a economia solidária. Recentemente eu conversava com a Josinete, né? É muito interessante quando você tem um trabalho que junta a economia solidária com o trabalho nas favelas e periferias, né? Isso traz uma dimensão do lastro social da economia solidária. A economia solidária é um movimento forte, pujante, organizativo, heterogêneo, é um movimento muito forte, né, de organização, de tipos de pensamento, de forma de ver, de organizar, de repensar, de estilos, de estética, de segmentos, né? Eu posso falar, eu, por exemplo, sou de um dos segmentos da economia solidária, que é a finança solidária, mas é um só, né? E eu fui muito provocado aqui pela Josinete, que é a reflexão que a gente faz nos bancos comunitários, porque somos pobres, né? A nossa miséria está muito evidente no momento onde a gente está revelando as nossas pandemias. Que um colega nosso aí, o Galo, disse que era o nosso pandemônio, né? Então, assim, essa pandemia ela já estava nas favelas, ela só ampliou. Ela só ficou mais evidente. Se pegar um dado aí da exclusão bancária, nós das Finanças Solidárias já sabíamos que havia uma grande exclusão bancária. Não é à toa que tem milhões de brasileiros agora nesse benefício e que já coloco em questão aqui que há um movimento concreto no Congresso para acabar com o benefício de auxílio de renda básica, entendeu? Isso é uma coisa muito grave que a gente estava refletindo na nossa reunião diária com os movimentos sociais de favela e organizações de ações de solidariedade nesse momento. Então, assim, essa pobreza que tanto também o João Sixto falou, né, professor João, ao qual tenho o maior respeito, todos vocês aí, e a galera que está acompanhando também, tem uma galera aqui mandando mensagem, que está acompanhando o debate, compartilhe esse debate, um debate importante, significativo para o momento atual que a gente vive, né, onde
não é só uma questão de emprego. A pobreza e a miséria está evidente, entendeu? Falta emprego, falta trabalho, falta renda, entendeu? E falta o que comer nesse momento, né? Isso é duro, então, a gente receber mensagem. Acabei de receber uma mensagem hoje de uma família que veio de São Paulo para Niterói porque achava que Niterói estava melhor. Entendeu? Eu até escrevi lá, gente, até Êxodo tá tendo agora, é isso mesmo? A família veio, procurou nosso comitê de solidariedade, a família não tem nada. A família chegou aqui, se abrigou numa favela em Niterói, alguém falou do nosso trabalho e entrou em contato com a gente. Entendeu? E a família não tem nada. A gente vai trabalhar para quê? Para doar o possível para ela, não só alimentação. Então, a gente... essa pobreza econômica é consequência de um sistema extremamente desigual e que não há, em pouco tempo, possibilidade de mudança, né? A gente está se reorganizando através das nossas bases sociais para efetuar as possíveis mudanças no nosso país, que está em crise social há mais de 4 anos. Estamos numa crise que não é crise só econômica. É difícil separar a economia da vida, né? Principalmente para a gente que vive à flor da pele todo dia, as dificuldades que a gente tem. Então, assim, os movimentos de economia solidária, como o professor João citou, que a renda básica nunca foi uma coisa nova. Josinete, eu sempre lembro no dia que eu bati lá no SEDAC e não entendi nada daquela reunião. E a nossa querida Rosemary tentava me explicar, mas, Rosemary, por favor, fala um pouquinho mais devagar, que eu também não estava entendendo, porque ela falava muito rápido. Então, lá no SEDAC, ali na Glória, né? E eu vindo de Niterói, de uma favela, querendo entender o que era isso, né? O que era essa economia solidária. A gente, na economia solidária, naquele tempo, já se fazem bastante tempo, comecei bem jovem no movimento, a gente já tinha clareza de que era necessária uma renda básica, porque o sistema, como ele está organizado, o sistema capitalista, ele gera uma pobreza e ele gera uma falta de emprego, trabalho e renda. Ele gera uma quantidade de pessoas pobres e miseráveis. Posso citar um exemplo, visitei a Pastoral de São Paulo, que é a maior pastoral de moradores de ruas, né? E naquela época não estávamos em pandemia, entre aspas, né? E eu percebi ali clareza da dificuldade, porque eram centenas, eu nunca vi tantos moradores de rua usando crack, entendeu? Isso não era na pandemia. Imagina agora. Então, não é simples a gente achar que a gente vai defender uma ideia muito assim, muito casadinha, que vai ter emprego. Não vai ter emprego, gente. Não vai ter emprego para todo mundo. Principalmente nesse governo. Nesse governo, o governo está discutindo acabar com a renda básica, enquanto os números de mortes só aumentam. Então, é essa pobreza que a gente não pode ter, que é a pobreza de espírito, de capacidade de raciocínio e capacidade de luta política, né? Porque nós somos pobres economicamente, né? Mas a favela, a periferia, que hoje tem 900 milhões de pessoas vivendo em favelas no mundo, entendeu? Ela não é pobre. Ela tem pessoas muito fortes, muito resilientes, entendeu? Com muita capacidade de organização, né? E elas sobrevivem a partir da sua própria tecnologia de viver. Então, a gente sabe que, nesse momento, pessoas estão partilhando cestas básicas. Virando sacola básica. Eu já vi uma sacola básica. Amanhã estarei, inclusive, conhecendo um trabalho em São Gonçalo, que é um mercadinho solidário. Que eu vou lá conhecer, que é uma amiga minha que está organizando, eu quero saber que tecnologia é essa que ela inventou. Porque quando ela saiu da cesta básica, que saiu para a sacola básica para o mercado, é porque tem alguma razão.
E essa economia que nós estamos falando é a economia da vida, porque são pessoas que estão lutando para sobreviver dentro dessa dificuldade, dessa conjuntura. E isso mostra a nossa riqueza, né? E a economia solidária, ela é um movimento importante, porque é um movimento que demonstrou, apontou isso, foi a coisa que me apaixonou, inclusive, ao movimento de economia solidária, porque teve sempre uma trajetória, uma clareza de que havia um problema que deveria ser debatido, que é a economia. Porque o problema da economia para de ser debatido quando o emprego melhora. Mas melhora para quem? Quando que foi que o emprego melhorou para os trabalhadores da favela? Eu me pergunto isso. Então, assim, a economia solidária traz essa contribuição porque ela pega a economia, discute a vida, discute o trabalho, discute a pessoa, discute a mulher, discute o negro, bota tudo isso dentro do tema da economia solidária e junta isso com a potência da ideia da renda básica, que a renda básica é um direito, porque na Constituição todos deveriam ter renda, deveriam ter moradia. O que nós estamos discutindo, então? É a garantia desse direito. Entendeu? Agora, até os neoliberais estão defendendo renda básica. Né? Até os empresários. Então, o nosso trabalho aqui no Banco Comunitário é um trabalho para trabalhar um aspecto da economia solidária, que são as moedas sociais, o microcrédito, né, a organização comunitária, o desenvolvimento local. Isso é uma visão econômica. Né? A gente está há 20 anos construindo tecnologias para, né, fortalecer a luta da comunidade. Então, assim, nesse aspecto, a gente tem um problema também, que é a diminuição da renda pela falta também de apoio à economia local. Né? Hoje mesmo conversei com uma pessoa que disse, que usou até uma piada, achei muito interessante, que é o seguinte: a pessoa está sem renda procurando microcrédito e ela não encontra nenhum local nem para conversar sobre isso. Né? O único lugar que ela encontra acolhimento para isso é num lugar, no caso do Preventório, que tem um banco comunitário, mas quantas comunidades não tem? E aí a pessoa citou Marcos, e lá o pessoal me chama de Rodrigo. Imagina quantas novas pessoas estão no SPC nesse momento. Eu falei, nem sei. Não olhei esse indicador, porque o indicador também da inadimplência está correlacionado o quê? Às dificuldades econômicas. E as dificuldades econômicas estão imensas. Né? E aí entra uma questão, que é a organização comunitária como forma de fortalecer a economia local. Né? Uma coisa tão conhecida, eu não sou economista, eu sou um líder comunitário, que estou estudando, inclusive, mas a gente sabe que há uma questão de proteção do trabalho, proteção do que se faz, proteção do conhecimento do seu país, da sua comunidade. Isso é tão desconsiderado atualmente. Já tivemos isso como políticas importantes de soberania nacional, e hoje não tem. Então, eu acho que o trabalho da economia solidária nesse momento é, sim, defender a renda básica, é defender a bandeira da própria economia solidária, e especialmente quem está desenvolvendo trabalhos, os quais a gente tem conversado muito, eu e Josinete, num grupo onde a gente está estudando a ampliação dos bancos comunitários, é ter clareza que a gente tem uma missão que é fortalecer o desenvolvimento local. É pensar a economia local e como ajudar, porque só a solidariedade de doar não é suficiente. Essa solidariedade, ela tem um limite. A gente vem aqui trabalhando cerca de 110 dias ininterruptos, né? Assistimos muitas pessoas. Depois eu posso até explicar esses números, né? E como foi feito isso, né? Mas essa solidariedade, se ela não tiver uma arrumação aonde a gente consiga tornar isso de uma coisa política, né? Onde a gente articula ações, onde a gente organiza a base, porque
é muito difícil só dividir o que falta. Então, assim, eu acho que os bancos comunitários, nesse momento, inclusive, muitos locais onde tem bancos comunitários tiveram uma resposta muito interessante durante a pandemia. Por quê? Porque são organizações que juntam dois temas importantes, que é estar dentro do território, ser formado por pessoas do território, da favela, da comunidade, e juntar isso com a discussão econômica, entendeu? E denunciar, entendeu? A nossa preocupação de hoje da reunião foi o seguinte: se o Bolsonaro realmente acabar com esse auxílio que algumas pessoas ainda nem receberam, qual o impacto disso? Essa bola volta para onde? Ela vem e estoura onde? Ela estoura aqui na ponta, né? E aí, por isso, a gente precisa trabalhar, conversar mais com todos vocês. Desculpa se eu me ausentei, se eu fiquei um pouco duro aqui nas palavras, né? Mas é porque a gente tem que ter clareza que essa pobreza, ela é consequência de um sistema desigual. Mas, do outro lado aqui, nós temos muita potência e muita riqueza. E muito a contribuir, porque somos nós que vamos, com muita persistência, segurar o rojão durante esse período aí, entendeu? E um período longo, né? Eu tenho ainda dúvida quanto tempo, entendeu? Os números do Covid não diminuem, aumentam. Eleições são adiadas. Então, assim, as escolas passam dificuldades, os alunos não sabem o que vão acontecer. Então, assim, é uma série de questões que só no dia a dia, gente, a gente consegue perceber e dar resposta, tá? A gente lá faz reunião diária, online, com as organizações locais, para ter resposta para as coisas. E as pessoas até perguntam, para que tanta reunião? Não são reuniões longas, gente, são reuniões de meia hora, porque é papum, o que está acontecendo, o que tem para resolver hoje, porque é nesse nível, entendeu? As pessoas não estão tendo, a diminuição da renda foi tanta, que as pessoas não estão tendo dinheiro para enterrar os seus parentes, tá? E falo isso com clareza, porque a gente vem trabalhando também, prestando auxílio nessa questão também. Então, assim, a economia solidária, nesse momento, esse trabalho de rede, eu agradeço, Josinete, por ter me convidado, inclusive, porque a gente troca experiências, a gente troca metodologia, a gente troca tecnologias, porque o exercício desse momento agora, dentro desse pandemônio, é um exercício muito difícil. E aí eu coloco aí várias questões para a gente estar discutindo, afirmando claramente que a economia solidária é importante nesse momento, e a renda básica é um projeto que tem que estar casado com a economia solidária, tá? Porque não teremos empregos para todos no sistema capitalista. Muito obrigado. Marcos, muito obrigada pela sua fala. Sua fala foi essencial para a gente refletir esse momento. Essa articulação com o território é essencial. Essas reuniões que você falou são super importantes. A gente precisa estar articulado, organizado, né? A gente está com uma participação muito legal aqui no chat, no nosso bate-papo. Quero agradecer. Pescadores e pescadoras da Bacia de Campos estão participando, tem movimento de cooperativas da Bacia de Campos, de pescadores, rádios comunitárias aqui também. Eu vou fazer uma pergunta agora para a Josinete, baseada aqui na fala do William Ferreira, querido, e da Gisele Braga. Nete, perguntar aqui para você, assim, quais são os enfrentamentos, eu sei que são muitos, mas os principais para o trabalho de base conseguir emplacar políticas públicas, assim, quais são os enfrentamentos com o governo, o que tem sido mais difícil? E como que você conseguiu, Nete, você e o grupo com que você atua, desenvolver esse trabalho com as catadoras, né? O William, ele pergunta isso, que muitos municípios não conseguem fazer, como que vocês conseguiram? E mais uma pergunta da Gisele, que é como não desanimar? Como não desanimar? Ela fala que já foi moradora de favela também, assim como o Marcos falou para a gente, e a pergunta dela é essa, assim, né? Como que não desanima nesse contexto tão difícil? Uhum. Penso que as falas que
cada um de nós fizemos, elas são complementares, né? E elas nos dão muitas pistas do ponto de vista da pergunta que a Gisele coloca, né? Como não desanimar? Porque nós também somos humanos e também estamos sendo atacados diretamente pela pandemia. Né? Quem de nós não tem alguém próximo que está, ou perdemos alguém, ou alguém muito próximo que a gente conhece que perdeu alguém? Então, essa questão da pandemia não é para os outros, a gente também está nesse turbilhão. Né? Quando a gente escuta uma pergunta como a de William, primeiro que a questão do direito ao trabalho cooperativado, isso é histórico, né? Não é de agora, não é a partir de 2003. A gente sempre teve experiências históricas aí dos catadores e catadoras, organizados no Movimento Nacional de Catadores, e aí a gente tem que falar que esse movimento ele também tem uma longa história nesse país de reivindicar esse direito ao trabalho, um trabalho digno, né? Porque muitas das pessoas que trabalham na coleta seletiva, elas vêm de história de vivências na rua, né? De vivências, pessoas com problemas, com deficiências mentais, pessoas com problemas que, às vezes, não é nenhuma deficiência mental, mas a fome, já dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. E a fome, ela desencadeia várias outras doenças que, às vezes, você pode imaginar que a pessoa, dependendo da situação, você vai tomar um psicotrópico ou você precisa comer. E no caso das cooperativas de catadores, tudo começou aqui em Volta Redonda, muito antes de eu chegar nesta cidade, foi exatamente por uma experiência numa das administrações públicas, que não é essa que está agora, na linha da assistência social, de tirar as pessoas que estavam passando por situação de rua e criarem um espaço para elas começarem a trabalhar, e aí começaram a colocar lá o material, que na época não era nem da forma como é colocado hoje, para que elas pudessem triar esse material, vender, né? E não existia nessa época política pública nacional de resíduos sólidos, não existia a Lei 12.305, que foi uma conquista da categoria dos trabalhadores. É também a partir de 2003 que Movimento Nacional de Catadores e Economia Solidária, e Movimento de Mulheres, e Movimento da Agricultura Familiar, né, e pescadoras e pescadores, e tantos outros movimentos se aproximaram, e Paul Singe dizia, economia solidária, Marcos, que conheceu Paul Singe, talvez o professor João também, né, não sei se a Naitê teve essa oportunidade, mas o professor Paul Singe dizia, a economia solidária é o grande guarda-chuva que cabe todo mundo. Por quê? Porque ele partia sempre do princípio que pensar um projeto estratégico de economia solidária a partir do território, né, a partir das experiências comunitárias de desenvolvimento local e sustentável, você tinha que casar, primeiro, partir das pessoas, da realidade das pessoas, e segundo, quais são as suas necessidades. E no caso das cooperativas de catadores, a necessidade era de trabalhar. Então, aqui iniciou com uma política da Secretaria de Assistência Social, e depois, na conquista que o Movimento Nacional de Catadores obteve a partir de 2003, né, que em 2010 é criada a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305, discute-se que é preciso desativar os lixões, mas é preciso contratar ou incentivar a organização de cooperativas de catadoras e catadores para que eles possam fazer a coleta seletiva, ou seja, esse material deveria ter outra destinação. E isso foi uma conquista, não foi algo dado. Então, quando o Marco fala da questão de você unir forças, né, de que as pessoas... Eu fiz uma pergunta, por que nós somos pobres? Na verdade, nós somos empobrecidos, porque a lógica foi sempre de acumulação, né? Alguns acumulam... O Marco, você mesmo, Naitê, falou na sua primeira fala, 1% mais rico ganha mais do que 72% dos mais pobres. Então, você imagine um acúmulo, e a gente está nesse contexto. O que nós estamos vivendo, a pandemia só veio para escancarar tudo isso, mas desde 2016 que a gente está vivendo esse pandemônio, a partir do golpe que retirou a presidenta Dilma, que foi eleita democraticamente. E aí entrou aquela figura lá, que era o vice dela, e depois só estamos indo de ladeira abaixo. Então, quando o William nos pergunta o que fazer, tem toda uma história, William. Não foi assim, só porque criou-se um governo, né, se elegeu um governo do campo democrático popular em 2003, se criou a Senais, se criou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Conselho Nacional de Economia Solidária. Tudo isso é resultado da histórica luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, o caminho agora, a gente precisa repensar, e a experiência que eu trago dos catadores, que o Marcos traz do Banco do Preventório,
né, e de outras que a gente tem informações, é importante para dizer o seguinte: Economia Solidária é um projeto em disputa, e vai continuar sendo um projeto em disputa. No que nós precisamos nesse momento é pensar qual a estratégia que a gente quer adotar para continuar disputando o direito ao acesso, né, à questão das políticas públicas, e se não for de política públicas de imediato, que é o caso do Banco do Preventório, que a organização comunitária, né, que a segurança alimentar, que a economia solidária nos proporcione somar forças, adquirir musculatura no território, né, ter condições de nos articular, de somar aquilo que nos une, mesmo que tenha muita coisa que nos separe, mas tem muito mais que nos une, e o que nos une é esse direito humano, esse direito à vida, que é o que a gente defende em primeiro lugar na economia solidária. E o direito à organização do trabalho não assalariado. O professor trouxe muito bem as experiências, né, da história. A gente não pode... Essa é uma questão também muito importante, a gente não pode perder a perspectiva histórica. Por que economia solidária hoje? Porque outras experiências já vieram antes. As experiências no Nordeste, por exemplo, como o projeto 1 milhão de cisterna, para mim é o que tem de mais revolucionário, do ponto de vista da economia solidária. Eu sou de Pernambuco, de uma região que está entre o semiárido e o agreste, ou melhor, e a zona da mata. E eu sei o que é isso, né? Carregar lata d'água na cabeça é o que mais a minha mãe fazia, e eu também fiz por muito tempo. Por quê? Porque a gente não tinha o direito à água. E hoje é importante a gente acrescentar outras lutas nessa questão da construção da economia solidária. O direito ao trabalho, mas também o direito à água, o direito à alimentação, né? O direito à educação pública de qualidade, como bem colocou o professor, o direito à saúde. E aí a gente não pode perder de vista o direito de reivindicar que o SUS não seja desmontado. Mas, por outro lado, a gente está sofrendo golpes. Entrou na LEGE agora um projeto para a questão da privatização da água, que não é um projeto só do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi aprovado esses dias também, e está nessa mesma discussão do Congresso, assim como querem derrubar o Renda Básica, estão querendo implementar por todo o país a privatização da água. Essa é outra luta que a gente não pode perder de vista dentro da economia solidária, porque se não tem água, não tem vida, né? Se não tem água, não tem agricultura familiar agroecológica, né? Você pode ter o direito ao trabalho associado, mas como é que você vai trabalhar na cooperativa se você não tem água para lavar a mão? Né? Se você não tem água para tomar um banho depois que você sai do local de trabalho, né? E aí a gente só vê as lutas aumentarem, né? Tem hora que dá até... Tem hora que a gente fica se perguntando, meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Porque todo dia é uma pancada a mais. Mas a gente tem que ter essa centralidade, e por isso que eu acho que essas rodas são muito importantes, sabe, Naitê, para a gente poder trocar essas experiências. Quando eu vejo aqui o pessoal da Cooperativa Arquipeixe falando, né, da importância da economia solidária, e eu vejo aqui alguém que falou, no âmbito geral, a burocracia não ajuda no desenvolvimento da economia solidária. Eu concordo plenamente, haja visto que a gente está vivendo agora para o cadastramento do CAD único, ou melhor, do CAD só, né? Vocês enfrentaram esse processo aí. Qual é a forma da gente mudar isso? É a gente se articulando, não pode ficar de fora. A gente tem um desafio também que é da nossa autoformação, é a formação dos trabalhadores e trabalhadoras para se apropriar desses instrumentos de comunicação, de poder entrar nesses espaços, porque é aí que a gente também vai disputar a economia solidária, né? E, portanto, a questão das cooperativas de catadores no Brasil continua essa disputa, porque estão dizendo que tem que fechar os lixões que ainda estão abertos. O último que fechou aqui foi o de Resende, agora tem menos de um mês. A cooperativa que trabalhava lá dentro, o pessoal está em polvorosa. Inclusive, eles estão nesse grupo da Ação Entre Nós para receber cesta básica. Por quê? Porque muita gente ficou sem trabalho. E aí a gente está chamando para discutir junto, porque também não adianta ficar esperando pela cesta básica, que não vai ter cesta básica para todo mundo. O Marco colocou muito bem. Ou a gente se desafia a, através da cesta básica, chegar até as pessoas para refletir coletivamente e pensar saídas coletivas, mesmo que não seja fácil, né? Porque quando se está com fome, está se esperando a cesta básica para hoje, mas é preciso ter algo mais. E a economia solidária é este caminho. É utópico? É. Mas eu aprendi na minha caminhada que a utopia ela se constrói no caminhar. O horizonte está lá, mas a utopia é o processo. A gente talvez não alcance essa nova sociedade, esse projeto de sociedade socialista, porque para mim é um projeto de sociedade socialista. Mas a gente precisa caminhar, não podemos ficar parados. Obrigada.
professora Josinete, mestre Josinete, aprendo muito contigo o tempo inteiro. Me emocionei com essas palavras. Obrigada, viu? Maite, Oi, Maite, Cláudio. Oi. eu falei que ia ficar aqui igual o Lombardi dos bastidores, sem aparecer, mas diante de tamanha provocação, eu queria emendar aqui com o que a Nete falou em relação à água, porque recentemente a gente teve aprovado no Congresso o projeto que abre a porteira para a privatização da água no Brasil. E o João Sixu falou, só falando de abertura, da importância de investimentos do Estado em alguns setores que são setores com uma capacidade grande de emprego. E a gente sabe, o Brasil tem um déficit gigantesco no tratamento, na coleta e tratamento de esgoto. Eu queria perguntar se aí não reside uma oportunidade, tanto de distribuição de renda quanto de geração de emprego. Se o Estado botando a mão nesse setor, ao invés de privatizá-lo, não estaria gerando mais emprego do que quando acredita numa perspectiva privada. Cláudio, posso fazer uma pergunta junto com a sua? Uma pergunta como, professor João? Claro, eu tinha escrito aqui. Professor João, existe um discurso de que não existe dinheiro mais, que não existe dinheiro para auxílio emergencial, que não existe dinheiro para políticas sociais, que não existe dinheiro, que o governo não tem dinheiro, e isso é usado como argumento para privatizar. Tem que privatizar porque vai ser melhor para a sociedade. E aí eu queria que, aproveitando essa pergunta do Cláudio, que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, assim, acabou o dinheiro, acabou por causa da pandemia, tem que privatizar. O que as economias mais sólidas estão fazendo? Elas estão indo nesse caminho de privatizar, estatizar. O senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que é uma coisa importante para a gente refletir. Por favor. Olha, antes de entrar diretamente nas perguntas, queria só fazer uma observação mais geral, que é a seguinte. Eu acredito que é possível gerar emprego para todos. Acredito. Se isso é capitalismo ou se é um novo socialismo, esse rótulo não me importa muito. Me importa ponto de chegada. Eu quero chegar a uma sociedade onde possam existir empregos para todos. Tá? Eu penso que essa ideia atual, que está muito em moda, a ideia de que, olha, o capitalismo é isso mesmo, uns vão estar trabalhando, vão conhecer muita tecnologia e vão ter bons salários, e outros não. Os coitados, vamos dar renda básica para eles. Isso, além de eu não acreditar, isso junta dois extremos. Isso junta o extremo daquele capitalismo radical neoliberal com aqueles que são completamente rupturistas, que dizem, olha, já que o sistema é esse, temos que romper com o sistema, não há outra saída. Ou rompimento, ou vamos cair nesse capitalismo da renda básica e do emprego de boa qualidade para alguns somente. Então, eu penso que esse raciocínio junta duas posições assim que eu acho que fazem avançar pouco em direção às necessidades que nós precisamos enfrentar. São aqueles que dizem, olha, preciso rompimento completo agora, imediato, não há nada o que fazer, e o do outro lado diz, olha, eu dou renda básica e não há nada o que fazer. Acho que a gente tem sim que seguir no caminho de ser revolucionários, reformistas radicais. Ou seja, o que nós queremos podemos chamar de socialismo,
Nós queremos uma sociedade que gera emprego para todos. Isto é possível. Era possível na década de 30, é possível nos dias de hoje. Então, entrando agora na pergunta feita pelo Cláudio Jorge. Eu acho que a ideia de privatizar o saneamento, a água e o esgoto vai na contramão do que eu estou exatamente propondo, da minha macro-utopia. Porque quando eu falo de infraestrutura envolve, inclusive, o saneamento. Tá? No caso brasileiro, o saneamento é uma fonte, olha, quase que inesgotável de geração de empregos. O nosso déficit em termos de acesso à água e a esgoto são números assim, de calamidade. Vocês sabem muito melhor do que eu dessa dificuldade de acesso à água e esgoto da população mais pobre. Eu conheço talvez os números, acho que vocês conhecem muito melhor a realidade do que eu. Então, privatizar um segmento que é gerador de emprego, de qualidade de vida, significa colocar a geração de emprego e a qualidade de vida a serviço do lucro. O lucro é um objetivo legítimo privado. O que não pode ser objeto deste lucro é a qualidade de vida das pessoas e a geração de emprego. As pessoas têm que ter emprego, as pessoas têm que ter acesso à água, têm que ter acesso ao esgoto. Bom, e aí vamos para a pergunta da Naitê. Bom, então temos que privatizar porque não temos mais dinheiro, o dinheiro acabou. Esse discurso é um discurso realmente desse neoliberalismo capitalista brasileiro, que nesse momento se diferencia do mundo inteiro. Não tem no mundo, não tem nenhum país na Europa falando em privatização. Nenhum país da Europa falando em privatização. Então, aqui no Brasil, pelo menos da Europa, dos países mais conhecidos, que eu tenho condições de acompanhar, não tem nenhum país falando em privatização nesse momento. O que se fala nesse momento é de recuperação econômica e social. Mas os nossos neoliberais capitalistas brasileiros estão propondo algo completamente heterodoxo, que eles não gostam de ser heterodoxos, eles gostam de seguir as melhores práticas internacionais, sempre enchem a boca de falar, olha, nós temos que seguir no Brasil as melhores práticas internacionais. As melhores práticas internacionais nesse momento é de recuperação, de intervenção do Estado na economia e na sociedade, de transferência de renda para apoiar empresários e trabalhadores que estão passando por extrema dificuldade. Então, nesse ponto também eu queria só destacar aqui o seguinte, uma questão é a renda de socorro emergencial durante um período de recuperação. Outra coisa é a renda básica. A renda básica de cidadania é um conceito de permanência. É algo que a economia ou a sociedade tem que ter permanentemente, esteja ela em crise ou não. É por isso que eu estou diferenciando. Nesse momento, sou completamente favorável à disseminação, ao espalhamento de renda básica emergencial. Renda básica de cidadania numa sociedade que gere empregos, eu acho que vai ocupar um pequeno espaço, só daqueles que não estão adaptados ao trabalho, na forma que o sistema seja capaz de oferecer. Obrigada, professor João. Foi muito... O senhor parou de falar, professor? Foi? Sim, era a minha resposta. Ah, sim. Esqueci de informar que tinha acabado. Não, sem problema. Muito obrigada, viu? Foi muito bom te ouvir, mais um aprendizado. Acho que fica é bom para todo mundo que está participando, que está
está nos assistindo entender essa diferença, né? Que a renda ela não é um favor, é um direito, a gente tem que ter clareza disso, né? E agora uma pergunta para o Marcos. E também, Marcos, se você quiser falar de outro ponto, tá? Mas eu queria te perguntar, Marcos, como foi que você conseguiu criar o banco no preventório? Assim, você teve apoio de alguém? Porque isso é um movimento incrível. Muita gente sonha em fazer uma coisa assim. Eu imagino que, enfim, você deve ter passado por muitos desafios. E eu fiquei curiosa para saber quem foi, como que você conseguiu. E a outra pergunta para você, Marcos, como que está para você, dentro da academia científica, essa entrada da economia solidária, né? Não sei, não é de agora, mas você acha que está mais aberta? Existe mais espaço para a economia solidária ser discutida na sua visão? Obrigada. O microfone. Marcos. Foi. Oi. A segunda pergunta é mais fácil de responder. Não é bem recebido, não, tá? Não é bem recebido. Simples assim. Não é. Até porque há um estranhamento, né? A gente fala, parece que a gente está falando coisa de ET, coisa de outro mundo. Então há um estranhamento porque, infelizmente, essa ideia clássica do trabalho no sistema capitalista, do emprego, ela está muito divulgada, muito difundida. É muito difícil para um jovem entender isso. Ele vê o mercado como mercado de trabalho, né? Mercado de empregos, né? E tem uma dificuldade aí, inclusive, porque, assim, eu falo para uma galera, né? Eu tenho um lugar de fala, né? Então, eu quero até uma ajuda, né, do professor João, porque a gente vê muito trabalho, tá? Muito trabalho na favela, mas muito trabalho precarizado. É muito difícil a nossa realidade. Ó, quem vem de baixo, eu costumo falar isso que eu aprendi com um amigo, inclusive, tem um costume de ver muitas coisas de forma imediata, tá? E a gente não precisa ver as coisas de forma nem imediata, nem lá na frente. A gente tem que tentar ver todos os ângulos, né? Mas o nosso olhar comunitário é um olhar muito objetivo. Objetivo no sentido de olhar o agora. Se enxerga muito rápido o agora porque você sente. É latente, é quente, é caloroso, é forte, né? Então, a gente tem que, inclusive, falar isso porque tem muita gente aqui da região aqui acompanhando a live, entendeu? Que eu estou acompanhando aqui, isso porque nós estamos fazendo uma outra live cultural no mesmo horário. E aí dividir o público, né? Então, a galera tem que entender quando essa discussão de trabalho e emprego, as pessoas confunde, tá? Não é uma isso tudo que nós estamos falando aqui não é uma coisa assim muito fácil de entender, não. É bem difícil, tá? Então, o que a gente vê hoje, por exemplo, não é à toa, nós tivemos o Brexit do app, né? Quantos amigos meus trabalham no app? Vários. Até eu mesmo pensei um dia, eu falei assim, cara, se eu tiver sem renda, sem trabalho, eu vou pegar a bicicleta e vou fazer app, até porque eu ando muito de bicicleta. Não sei se a galera sabe que eu não tenho carro, tenho uma questão minha mesmo, eu gosto de andar de bicicleta, tenho 5 bicicletas, tá? Então, assim, essa confusão, ela é um problema, porque eu sei que dá para construir uma sociedade com trabalho digno para todo mundo. Isso é possível, sim. Mas é trabalho ou é emprego? Tá? E isso dá uma boa discussão para frente. A universidade não nos recebe bem, né? Porque a gente cria estranhamento, a gente da economia solidária tem uma visão até pouco conhecida por uma boa parte da universidade, né? Que é uma visão de esquerda, né? É uma visão de esquerda com muita prática, e isso é bem interessante, é o ponto mais interessante da economia solidária. O banco comunitário já é uma coisa bem misteriosa que aconteceu na minha vida, entendeu? O que eu posso primeiro dizer é que se me contasse que era tão difícil, talvez eu não tivesse me envolvido nisso. Porque o Joaquim, que é criador do primeiro banco comunitário do nosso país, que é em Fortaleza, na periferia de Fortaleza, cada dia eu descubro mais por que a gente cria bancos comunitários, né? Recentemente eu aprendi uma história, e isso vale uma boa explicação, mas tem pouco tempo.
Então, ele diz assim, olha, eu não conto para as pessoas como é criar um banco comunitário, porque se eu contar, elas desistem. Assim, então, eu estava estudando economia solidária, porque eu sempre fui uma pessoa muito interessada nesse tema de trabalho, emprego e renda. Ainda sou. Não é à toa que eu consegui continuar estudando. E eu fui um tempo dos conselhos de trabalho da minha cidade. Eu conheci algumas pessoas que militavam. Tinha uma militante histórica do que fundou o banco, que foi a primeira presidente aqui com a gente, que é a Dona Graça, que ela me levou numa reunião do Fórum de Economia Solidária. Eu não entendi nada, mas achei interessante. E aí eu fiz um curso, né, de Economia Solidária na UF, também não entendi nada, fiz a segunda vez. E aí eu, depois de um tempo, me desencontrei dessa galera toda, mas eu continuei participando do movimento de economia solidária, inclusive até citei aqui as reuniões que eu fui no SEDAC e tal. Eu fiz a primeira viagem a Santa Maria, descobri que existia bancos comunitários através dos movimentos sociais, né? E aí, no futuro aí mais à frente, lá para 2009, a gente estava ajudando a UF em várias ações de economia solidária, feiras, né? Feira de troca e tal, e veio essa ideia, né, da gente ir conversando com a Dona Graça, da gente criar um banco comunitário. A gente buscou apoio da universidade, a universidade deu apoio, a gente levou a ideia para a comunidade, conversamos com dezenas de líderes, as pessoas riam até da gente, achavam coisa de maluco, entendeu? E a gente seguiu, criou o primeiro banco comunitário. Foi bem difícil, não foi fácil, foi mais de um ano só para de discussões, né? Você criar esse envolvimento, legitimação social, envolver pessoas que têm representatividade da favela, que têm trabalho comunitário. Quase todo mundo lá do banco comunitário, todos têm muito tempo de trabalho comunitário, no Morro do Preventório, né? E aí a gente criou o banco comunitário. Hoje nós temos muitas coisas a dizer e caminhos mais fáceis, né, por onde ir para criar um banco comunitário. A gente tem uma plataforma de moedas sociais online, né, que a gente já está no processo de digitalização da economia, né, do sistema financeiro, uma série de coisas que a gente faz. Tem a moeda social, né, que já está aprovada. Temos o maior programa público de moeda social, talvez, do mundo, aqui em Maricá, aqui do lado, entendeu? Experiência que a gente ajuda, organiza quanto rede, participa, eu acompanho desde o início. E só que eu tento fazer isso aqui em Niterói, junto com a Usana, uma série de companheiros, Laboratório de Informática e Sociedade, pesquisadores, de uma forma mais autônoma, porque a gente aqui não tem apoio do governo. E aí a gente constitui fundo para poder fazer as ações de microcrédito e fazer a circulação da moeda social. Então, eu fiz um resumo aqui, e no meu tem um certo acaso nisso aí, né? Que é o meu interesse pelo tema da economia solidária, né? E não só eu, porque no mesmo momento que eu tive a ideia, que eu conheci a ideia, né? Eu também tinha outras pessoas da minha própria comunidade participando do Fórum de Economia Solidária, que era um movimento muito pequeno naquela época. A gente era praticamente mais 4 pessoas ou 5. E hoje nós temos aí só de renda básica de economia solidária em Niterói quase 1.500 pessoas, né? Isso a partir também de uma luta, porque também não foi muito simples garantir vitórias para diversas categorias que precisavam de renda básica na cidade de Niterói. E na relação de tensão e ação com o governo, a gente tem hoje mais de 50 mil pessoas recebendo renda básica em Niterói. Niterói e Maricá hoje têm os maiores programas de renda básica. Não estou falando aqui questões mais detalhadas disso, né? Então, e aí eu espero que a universidade continue tentando nos receber, né? Porque a nossa entrada lá não é fácil, não é facilitada, a gente não tem diferenciação. Dependente se você tem telefone, internet, celular, qualquer coisa, você está no mesmo barco, não tem um acolhimento igual. O acolhimento é desigual. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Vamos caminhar para mais um desafio, mas você está aí fazendo a diferença. A gente está caminhando aqui para o final da nossa roda de conversa. Eu vou pedir, então, para que vocês deixem um recado, né, final.
de repente, algum contato, alguma referência de como encontrar vocês, ou algum livro, algum site, enfim, alguma referência para poder entrar em contato com vocês posteriormente. Quero agradecer muito em nome da página Ciência no Pedaço ao professor João Sixu, à querida professora educadora Josinete, ao querido pesquisador, professor e liderança, o Marcos. Muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Isso aqui foi mais um passo em direção à utopia que a gente está querendo, né? Então, uma fala final, por favor, de cada um. Vai ter. Oi, Só ia pedir para a gente passar para o João já, porque ele tem um compromisso daqui a pouquinho, aí ele fala e fica liberado, tá? Perfeito, perfeito. Pode falar, professor João, obrigada. Bom, queria mais uma vez agradecer o convite. Acho que é sempre importante fazer essa troca de ideias e de ideais também. Agradecer aqui a participação do Cláudio Jorge, do Naitê, do Marcos Rodrigues, da Josinete, e de todos aqueles que estão nos assistindo ou simplesmente ouvindo essa conversa. Na rodada anterior, eu acho que não foi muito claro num aspecto. O dinheiro nunca acaba para o governo. Embora isso possa chocar, o dinheiro nunca acaba para o governo. O dinheiro acaba para as famílias. A economia da família doméstica não tem nada a ver com a economia pública, com a economia de um governo. As pessoas, às vezes, tentam dizer que é tudo a mesma coisa. Olha só, o governo tem que fazer como a dona de casa faz. Não, o governo não deve fazer igual a dona de casa faz. E a dona de casa nem pode fazer aquilo que o governo faz. O governo tem uma máquina de imprimir dinheiro. Inventaram a ideia de que toda vez que se imprime dinheiro, gera-se inflação. Não. Só se gera inflação imprimindo dinheiro quando a economia está superaquecida, quando já não existem mais quase desempregados. Nós estamos muito longe dessa situação no Brasil, mas muito longe mesmo. Então, nós precisamos imprimir dinheiro, tal como a Europa está fazendo, tal como os Estados Unidos estão fazendo. Então, imprimir dinheiro e apoiar todas as iniciativas, todas aquelas que eu mencionei, apoiar os desempregados, os desalentados, os empregados formais, os informais, os pequenos e médios empresários, pequenos e microempresários, apoiar todos. Não há falta de dinheiro. Eles inventam essa ideia de que o dinheiro acabou, então vamos privatizar. É como se, é uma ideia também, se fosse comparado com a economia doméstica, não resiste muito. É como se fosse o seguinte: acabou o meu dinheiro, eu começo a vender a geladeira. Eu vendo a geladeira, mas não resolve o problema. Resolve o problema daquela semana, mas não resolve o problema. Então, dizer que a solução é vender as coisas públicas porque o dinheiro acabou é uma mentira. O dinheiro não acabou. O governo tem uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina que tem que ser usada, tá? Mas o Brasil segue um caminho muito diferente dos países que vão se encontrando nesta recuperação, que é a Europa e também os Estados Unidos. Muito obrigado mais uma vez. Espero ter dado algum tipo de contribuição a todos que estão aqui. Um abraço a todos. Muito obrigada, professor João. Foi excelente a sua contribuição, né? Todo mundo aqui elogiando. Muito obrigada pela sua participação, tá? Foi muito especial. Passo a palavra agora para a professora e educadora Josinete. Eu gostaria de agradecer muito, né, a Naitê, ao Cláudio, ao Marcos, ao professor, que eu já tinha escutado, já tinha lido várias coisas, mas nunca tinha tido a possibilidade, mesmo que online, né, mesmo que remotamente, da gente poder dialogar. Eu fico muito feliz com essa conversa e, ao mesmo tempo, cada conversa que eu participo, eu sinto quantos desafios que a gente precisa linkar, né, porque a gente, às vezes, pensa, não, a minha experiência, de que maneira que ela pode contribuir com a experiência do outro. E toda vez que eu escuto um banco do Preventório, eu percebo quantas coisas que o Preventório tem para contribuir conosco, assim como também com o Pescarte, com o pessoal que está aí na rede da pesca.
E, portanto, eu acho que essa experiência que vocês criaram, né, de colocar a questão da ciência no pedaço, é fundamental. E aí eu quero concordar com o Marco no sentido de dizer, ciência no pedaço cada vez mais precisa dialogar a academia com os movimentos sociais, né? A academia com a educação popular, porque ao passo que nós tivemos grandes avanços, concordo mais uma vez com o Marco, que às vezes a gente parece que está falando grego, porque quando não se está diretamente dentro da academia, parece que o que você está fazendo tem menos valor, né? Mas não é isso. Eu sei muito bem que essa questão também é um projeto em disputa, que essa dimensão da educação que a gente defende pública e de qualidade é porque a gente sabe que é neste espaço que a gente precisa construir uma outra educação também dentro da academia e fora dela. Porque nem todo mundo vai conseguir ir para a universidade. Quando a gente está dialogando com as cooperativas de catadoras e catadores, nós temos essa sensibilidade, né? Mas, infelizmente, em outros espaços, às vezes, a gente não percebe essa sensibilidade, né? Às vezes, você está dialogando com pessoas que estão construindo a política de coleta seletiva nos municípios que não sabe escrever o nome. Então, a gente não pode se perder, a gente não pode perder de vista essa questão de que o mundo está formado por uma diversidade de pessoas com experiências, né? E quando a gente vem para o nosso território, a gente encontra essas experiências ali, no dia a dia, como o Marcos situou, né? E nessa questão do emprego, eu fico instigada pelo debate que o professor traz. Quando eu li o livro, não sei se puder abrir a tela, Naitê, para mostrar esse livro, Naitê não, acho que é o Cláudio, né, que está cuidando, como ele mesmo falou. Esse livro eu não sei se vocês estão vendo, do Ricardo Antunes, O Privilégio da Servidão, ele, para mim, é um dos livros hoje que eu tenho lido bastante, inclusive para pensar essa atuação da economia solidária, quando a gente lê logo de cara o Ricardo Antunes nos desafiando a discutir o que é o trabalho hoje, né? E a partir desse livro a gente pensa, de cara ele fala, pode ser desalentador, mas é preciso encarar esse debate de que mesmo quem tem um trabalho precário, infelizmente, e aí domingo a gente teve essa experiência dos trabalhadores de aplicativos, acho que é uma experiência que a gente não pode perder de vista para fazer esse debate nas comunidades onde nós estamos, porque quem estava na greve dos aplicativos mora na favela, mora nos bairros populares, mora em territórios que a gente está agindo lá enquanto perspectiva de economia solidária. E aí, o Ricardo Antunes fala, mesmo quem tem um trabalho precário, vai chegar um tempo que ele vai se considerar um privilegiado, por isso o título do livro. Então, é preciso a gente ter esse olhar, e aí parece, lá no final ele coloca, mas existe saída? Então, é preciso ler o livro inteiro para quando chegar no final se perguntar, e aí, quando eu li o livro inteiro, eu disse, a proposta da economia solidária está aqui. Está aqui. É preciso repensar o trabalho. Pode ser que a gente não tenha o trabalho formal, né? Pode ser não, o trabalho formal não vai ter para todo mundo. Nunca teve, gente. E não vai ter. A gente não pode criar essa ilusão. Mas como que a gente se coloca para fazer esse debate, inclusive dentro da academia, que a cada ano sai dezenas, centenas de jovens formados que não conseguem entrar no mundo do trabalho. E a gente está vendo essa experiência aqui com os jovens no bairro de Santa Cruz. Inclusive jovens que estão na JOC, que estão se perguntando, eu estou me formando, e agora, o que é que eu faço? Esse debate sempre teve, e a gente não pode perder de vista dentro da perspectiva da economia solidária. Então, por isso que a gente fala que é um projeto em disputa, é um projeto que está discutindo outras formas de trabalho, não é emprego, é geração de trabalho e renda, né, a partir de uma outra perspectiva, que é a organização coletiva, decisão coletiva, mas que precisa também discutir o direito à proteção social, que é na economia solidária, o Marcos sabe que esse é um campo muito nebuloso. A gente até conseguiu dar uns passos em avançar nesse debate, mas agora regredimos. Se a gente está perdendo direitos conquistados na CLT, onde que ficam os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da economia solidária? Então, a gente precisa se repensar, e para se repensar, a gente precisa se encontrar e precisa fazer mais conversas como esta. Eu agradeço de coração, me coloco à disposição para que a gente possa continuar, porque tem outras experiências acontecendo aqui também,
e espero poder rever vocês muito em breve. Um beijo e um abraço forte, e que a gente tenha saúde e força para continuar nessa luta, que ela é contínua e ela nos desafia a cada momento, a cada instante. Muito obrigada. Obrigada, querida mestra Josinete, sempre muito carinhosa, sempre nos ajudando, compartilhando seus saberes. O João teve que sair porque ele está indo dar aula agora. Muito obrigada também, João. Isso aqui é uma rede, né? É uma rede. A gente está aqui da maneira que a gente pode, se doando, contribuindo para essa utopia. E agora a gente quer ouvir o Marcos. Marcos, deixa aí seu recado para a gente finalizar. De Niterói que entrou aqui dessa região. E mandar um abraço, Joaquim, Jorge, Mael, Vince, Rafael, tantos que eu vi aqui que entraram, não sei se continuaram, mas eu vi entrando e saindo, não sei. Agradecer o convite do Ciência, né, no pedaço, gostei do Também. legal, conte com a gente, temos várias experiências aqui, podemos compartilhar, né, com calma, né, contem com o banco. Eu também estou num laboratório muito legal da UFRJ que acolheu, né, a proposta de Finanças Solidárias, que é o Laboratório de Informática e Sociedade do PESC, né, Engenharia de Computação, na COP, na UFRJ, e a galera do NIDS, né, que se permitiu a ter alunos como eu, que fui um mestrando profissional com pouco tempo, né, para construir a ciência no papel, mas com muito tempo para construir a ciência na ação, né? E agradeço o convite de vocês, né, e de coração mesmo. Queria falar um pouquinho do trabalho de solidariedade que a gente vem fazendo, trocando experiência com outras redes. Aqui nós estamos atuando com 12 organizações, né? E eu queria pedir a doação de vocês para essas ações. As ações de solidariedade que nós fazemos aqui, elas visam organizar a luta política, que o momento é muito difícil. A gente já entregou mais de 1.400 cestas, compramos dos mercados locais e compramos da agricultura familiar, tá? E estamos passando toda essa compra por meio de moeda social, né? E implantando todo esse sistema durante a pandemia, que eu peguei aí a carona no pandemônio, né? Então, queria contar com vocês. Se você não puder doar, né, peça alguém que possa doar. Sempre tem alguém que tem condição e pode ajudar a doar. Inclusive, doar também com propostas, com ideias. Estamos abertos todo o tempo para construir, né, possibilidades, ações, fortalecer novas tecnologias que a gente pode criar. E aí, eu peço que vocês entrem no site. A gente tem um site, chama-se comitê.bancopreventorio.org.br, e lá você conhece como está sendo essa ação de solidariedade, ação e luta, que a gente tem esse comitê, com 100 voluntários, cerca de 60 líderes comunitários, ajudamos mais de 20 favelas, já chegamos a 5 municípios, né? E estamos ajudando, inclusive, outros comitês de outras cidades que estão passando por dificuldades até mais difíceis do que Niterói. Então, eu queria contar com vocês. Entre no nosso site, né, que eu citei aí, conheça as ações, também acesse a nossa rede social, está sempre atualizada, especialmente o Facebook, porque o Facebook o pessoal vê. Achei legal aí vocês fazerem a transmissão pelo Facebook, porque a nossa galera que é pobre, pelas razões que a gente já conversou aqui, ela acessa mesmo o Facebook, porque o Facebook muitas vezes tem plano de dados que o Facebook é gratuito. Então é importante a transmissão pelo Facebook, o compartilhamento pelo WhatsApp. Tamo juntão, galera. Muito obrigado pelo convite e tamo junto mesmo. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você, Marcos. Marcos, você pode repetir o site? Comitê, o site de doação é comitê.bancopreventorio.org.br. Okay. O nosso Facebook é Banco Preventório. A gente também tem Instagram, que é Instagram Banco Comunitário Preventório, né?
E tem várias redes sociais, a gente não tem só essa rede aqui. Toda vez que a gente cria um projeto, uma ação, a gente cria também uma comunicação comunitária como forma de organização da luta, tá bom? Perfeito. Muito obrigada por aceitar o convite. Oi, querida Josinete. Desculpa, aproveitando, não é pegando carona com o Marcos, não, mas depois a gente sabe que tem várias ações acontecendo, né? As pessoas têm buscado se desdobrar. Eu vou enviar para vocês também poderem divulgar na página a ação Entre Nós aqui do Sul Fluminense. Claro que está aberta a doações, mas é muito para compreender a importância dessas ações, como o Marco colocou, no sentido de dizer: as ações, elas têm um momento específico, mas elas estão dentro de um projeto maior, que é de fortalecimento das experiências comunitárias, né? E de fortalecimento, de resolver uma questão que é imediata, mas também de pensar e de se fortalecer enquanto projeto comunitário. E aí ela também está no Instagram, que se chama Ação Entre Nós, Volta Redonda, Região Sul Fluminense, Costa Verde, e tem uma conta disponível, que é a conta do SEDAC, né, se as pessoas quiserem doar, e a gente aqui está fazendo, como já tinha falado antes, cada vez mais próximo do Banco do Preventório e do pessoal da UFRJ, do Labs, para conversar sobre a possibilidade de instalação também de um banco comunitário aqui. Talvez não no curto prazo, mas numa perspectiva de médio prazo, né, que é como disse o Joaquim, não é tão simples instalar, mas a gente está se apropriando. E isso é importante, porque a experiência que o Marcos vive lá no Preventório, ela tem muito a contribuir conosco aqui em Volta Redonda. Então, eu só agradeço mais uma vez também por essas trocas e vamos em frente. Eu coloquei lá o meu telefone e o e-mail, não sei se está disponível aqui, não sei se você... já pode disponibilizar se precisar de alguma coisa. Foi muito bom rever vocês, Cláudio, Naitê, Marcos, e até breve. Obrigada, professora Josinete, querida. O e-mail da Josinete, pessoal, eu vou deixar aqui, quem quiser falar com ela, é josinettemp@yahoo.com.br. E o Instagram que a Josinete falou é Ação Solidária Entre Nós, né, Josinete? Ação Solidária Entre Nós, é legal a gente curtir lá no Instagram e ajudar na medida do possível. E vamos refletir, pessoal, nossa pesquisa, né? Pesquisadores que sejam abertos à diversidade dos territórios, aos saberes, à diversidade de saberes, a gente só tem a ganhar fazendo isso, uma ciência aberta, uma ciência pós-abissal, que não seja colonialista, que não seja patriarcal, que não seja capitalista. Esse é o caminho. Cláudio, você quer fechar? Quer falar? Eu só queria justificar aqui o título da página e do trabalho que a gente faz, que tanto esse bannerzinho que vocês estão vendo aí no rodapé da página, né, que é a Ciência no Pedaço, a Ciência Contra Pelo, e aí, Marcos, o objetivo é esse mesmo, é um objetivo provocador para a academia. É a gente tirar a academia dali do seu lugar de conforto e colocar o pessoal para poder interagir com quem está fazendo as coisas na ponta. E por isso a gente se apropriou desse conceito do Zé Guilherme Magnani, que é o conceito de pedaço, que significa o conceito da antropologia, o local, né, no território onde as coisas acontecem, onde acontece a transformação social, onde o espaço deixa de ser espaço a partir das mudanças que são feitas nesse espaço, das interações sociais que ocorrem ali, e passa a ser território. Então, por isso, essa ideia de pedaço, que para quem é de comunidade sabe bem o que significa ser do pedaço, né? E em relação à ciência a contrapelo, também é um conceito sociológico que foi cunhado por um sociólogo da Martinica, nascido de uma família rica na Martinica, que migra para a França. E ele vai estudar psiquiatria na França. Em determinado momento, ele, quando vai encaminhar a tese de doutorado dele na França, essa tese é rejeitada.
E ele, então, tem que reescrever uma tese de doutorado e, não encontrando abrigo para suas ideias na França, ele vai lutar como revolucionário no exército argelino pela libertação da Argélia. Eu estou falando do Frantz Fanon. E essa tese dele, que foi rejeitada, ela virou uma referência para todas aquelas pessoas que querem caminhar na contracorrente da contracorrente daquilo que é majoritário, daquilo que é fácil, daquilo que... Então, a nossa proposta é essa, né? É fazer um trabalho que, embora seja mais difícil, é o trabalho mais prazeroso e é o trabalho que a gente acredita que pode ser apropriado pelas comunidades no sentido de a gente promover uma transformação social, que é, na verdade, o que a gente busca quando vai procurar academia para ascensão social, etc. Só que, no nosso caso, a gente está na faculdade também por ascensão social, mas a gente só sabe fazer isso se for junto. Então, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, a força de vocês, e dizer o seguinte: a gente tem página no Instagram, tem página no Facebook e tem também um canal no YouTube, e todos esses canais estão abertos para a comunicação de vocês, para a gente trabalhar em parceria. Valeu mesmo. Obrigadão. Obrigada. Só para divulgar, botei aqui para vocês aqui o link, tá bom? Se você puder divulgar, tá tudo aqui no chat. Coloquei também o site do laboratório, tá? E fazer uma brincadeira com você. É na quebrada, né? É no pedaço. Geral junto, tamo junto. Nós por nós, nada sem nós. Valeu. Vai tudo na página. E não fale de nós sem nós, né? Porque essa também é uma discussão importante nesse momento. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Você sabe que esse é um outro conceito, né? De uma socióloga indiana, né? Que trata muito dessa questão do lugar de fala, né? O lugar de fala, ele não tem que ser concedido ao outro. Quem fala de nós somos nós mesmos, né? Tchau, tchau. Beijão para vocês. Tchau. Obrigada, Marcos. Obrigada, querida Josinete. Vamos trocar uma ideia depois sobre o pescado. Como é que o pescado pode entrar na cesta básica? Vamos discutir depois isso. Isso é bom, isso é bom. Aqui rola já, tá? Depois vamos trocar uma ideia, Marcos. Se me falar como é que você tem feito. E aqui a gente tem um pescado muito forte de jurujuba, né? Mas aí eles estão entregando para vocês sem passar por... Porque o entrave que a gente tem aqui é a certificação, tem que ter um espaço, enfim, uma burocracia muito grande que os pescadores não têm ainda condição de bancar, de ter infraestrutura segura. Muita doação, né, da colônia. Ah, sim, a doação. Se passa para a comunidade direto, tem que ser rápido. Ah, entendi. Ô, Naitê, tem pescadores aí que tem DAP, que é a declaração de aptidão para vender para merenda escolar? Tem DAP, mas não tem a DAP jurídica, porque a cooperativa, você tem que ter 70% dos cooperados com a DAP física para ter direito à DAP jurídica. E aí poderia fazer parte dessas políticas públicas. E aí que está o entrave. A gente está lutando aqui para ver o que... Mas é um entrave nacional isso daí. Vamos conversar depois, eu vou ter que sair, porque tá bom. tem uma aula agora, eu vou dar uma aula. Tá bom. Falar um pouquinho também dessa coisa de ser pesquisador na comunidade, entendeu? Perfeito, muito obrigada, tá, Marcos? Obrigada, Nete. Tchau. Depois a gente conversa. Maravilhoso. Beijo, Marcos. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada. Beijo, Nete. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, meu amor.